Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat Shalom, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente. E é sempre bom a presença de vocês, nós agradecemos a presença de vocês, principalmente porque a gente está falando da palavra de Deus, está falando do que Deus tem falado conosco e quer que a gente ouça. Isso que é importante, que a gente esteja ouvindo e seguindo. E hoje nós temos alguém muito especial aqui conosco, a Ivani Camargo, que vai compartilhar o que Deus tem falado ao coração dela. Shabbat Shalom, Ivani. Shabbat Shalom, Alex. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma delícia falar da palavra de Deus mesmo. É verdade, é verdade. E nós temos aqui, estamos hoje na última paraxá de toda a série, a apoteose, vai, digamos assim, é a Vezô Haberahá. É, esta é a bênção, essa é a palavra. E o que nós temos aí de textos para estudar e entender é Deuteronômio, capítulo 33 e 34, Josué, capítulo 1, Romanos 7, 21 a 25, Salmos 12, e mais um monte de coisa que Deus foi falando com a gente na hora que foi estudando e desenvolvendo. Eu sempre gosto de lembrar o que é esse livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é Moisés falando às novas gerações, aquelas que ou eram pequenos, crianças pequenas na época que fizeram a travessia do Mar Vermelho, ou que nasceram no deserto. Então, quer dizer, esses homens que estão ouvindo agora, eles têm no máximo 59 anos de idade, ou seja, eles tinham menos do que 20 quando atravessaram o Mar Vermelho, ou nasceram no deserto. Então, tem menos do que 59 de anos, 59 anos de idade. São todos jovens, jovens como nós, né? Tá certo? E o importante é Deus falando, Deus relembrando a palavra. Moisés fez questão de relembrar para todo mundo a palavra e fez questão de dizer: olha, você tem que transmitir isso para as próximas gerações. Isso é, isso é uma missão importantíssima que nós temos hoje. Nós temos que transmitir o que Deus ensina para a gente para as próximas gerações. Gente, é impressionante. E esses dois últimos capítulos de Deuteronômio, de Devarim, que é o 33 e o 34, se você prestar atenção, você vai perceber que não é Moisés que está falando, é algum narrador que está fazendo o desfecho, porque Moisés, a essa altura, ele estava para ser recolhido por Deus. Deus falou assim: ok, tua missão terminou, vou te levar comigo e só vou mostrar para você a bênção que está preparada para toda a comunidade, para todo o meu reino, aqueles que acreditam em mim. Gente, é impressionante. Em Deuteronômio 33, o narrador, na verdade, ele fala assim no versículo 3, é, certamente és tu que amas o povo, falando do nosso eterno Deus, falando do Elohim. Todos os santos estão em tuas mãos. Santos, eu entendo todos aqueles que acreditam nele, aqueles que realmente têm fé no Senhor. A teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. E Moisés, nesse capítulo 33, na verdade, é o narrador dizendo bênçãos que o Moisés transmitiu para todas as tribos, para todos os que iam entrar na Terra Prometida. Ele fala em bênçãos. Tem uma bênção aqui que eu achei extraordinária, a bênção que ele deu para José e para os filhos dele, né?
Que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho, a partir do versículo 13. Que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa nos dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos, com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Se você lembra, foi o Eu Sou, né, que apareceu naquela sarça ardente. Uma bênção lindíssima, extraordinária. Ivani, você está quietinha, mas bênção é bênção, né? O que você pode falar sobre bênção para a gente? Olha, bênção, com esse capítulo aqui, é possível, não só esse, mas outros também na Bíblia, é possível ver como era importante a bênção, né? Porque aqui Moisés está fazendo um discurso profético de ação, de oração e louvor para que declarando bênção para cada uma das tribos, né? Para que elas consigam alcançar a herança deles. Né? A herança deles era a terra que eles estavam prestes a possuir, mas você vê que ele estava orando, abençoando para que isso se concretizasse, para que isso pudesse ser de fato consumado. Então, assim, o valor da bênção para a gente, e eu falo isso pensando na bênção dos nossos filhos, como que a gente pode abençoar os nossos filhos, né? É pedindo a Deus para conquistar, quer dizer, para que eles ajudar os nossos filhos a conquistar aquilo que é o propósito de Deus. E não estou falando só de bênçãos materiais aqui para né, para o tempo que a gente vive no mundo, mas de bênção espiritual, né? Orar para os nossos filhos, declarar sobre eles que eles sejam homens e mulheres que seguem a Deus, que seguem a Yeshua, que vejam a palavra como o único caminho, que pode protegê-los e cuidar deles. Então, para mim, a bênção é uma coisa muito importante. Esse capítulo de Deuteronômio é para mostrar para a gente, né, como que a bênção facilita, não é facilitar no sentido ruim, mas é no sentido de abrir os caminhos para que a gente possa receber a nossa herança, né, e abençoar quem vai receber a herança da justificação em Yeshua. É Legal, isso que eu penso sobre as bênçãos. legal. Quer dizer, a gente, na verdade, tem que proferir coisas que a gente gostaria que os nossos filhos tivessem, né? A Isso. gente, a gente não tem uma vida eterna terrena, né? Aham. Mas a gente quer deixar um legado. E o legado não é só o testamento, as coisas materiais, mas o legado também é algo espiritual e algum direcionamento, né, que a gente dá para os nossos filhos, né? O que a gente gostaria que eles fizessem, que eles tivessem fé no Deus de verdade, que eles não se desviassem para a direita ou para a esquerda. Eu acho que essas coisas todas, né, são 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 coisas fundamentais, né? Eu lembro que, não que seja do meu tempo, né, mas em Gênesis 49, o Jacó ele profere uma bênção para os filhos dele, né? Uhum. E é uma bênção barra profecia, porque ele falou o que ia acontecer. É, talvez ele não soubesse de verdade, mas ele estava no coração dele, Deus colocou no coração de Jacó alguma coisa que falava sobre o futuro, sobre o que ia acontecer no futuro de todo esse povo, né? Aham. Especial é, para mim, Judá, né? Porque Judá é a tribo da qual vem o Messias, O né? Messias. E aqui no versículo 7 desse capítulo 33, ele diz assim: E disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. Ou seja, o Moisés deixou uma bênção especial dizendo: Deus ajude a ajudar
a continuar. Porque, né, nós sabemos por quê, porque dele veio o Messias, dele veio Messias. o ungido de Deus. Hoje nós sabemos. Na verdade, o Moisés fechou essa parte falando de Deus, né? No versículo 27, ele diz assim: O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos, os braços de Deus estão segurando a Amém. gente. Ele Amém. expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: Destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. Não só Israel, são todos aqueles que têm fé no Deus eterno. A Sim. fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel. Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor. Isso é para todo povo salvo pelo Senhor. Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Já imaginou o inimigo assim? Ai, ai, Amém. ai, 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 ai. É Deus que está protegendo esse povo dele, esse povo que acredita nele. É isso. Não é uma coisa extraordinária. Eu acho fantástico isso daí, gente. Vani, muito legal o que você falou aí sobre bênção, né? A gente tem que realmente deixar uma herança que não é só material para os nossos filhos, temos que deixar uma herança do que passa no nosso coração, do nosso desejo para que eles sempre proferir coisas boas sobre nossos Sim, filhos, sempre proferir coisas boas. Isso faz uma diferença danada. danada. Mas você falou uma coisa muito importante também, Alex, porque né, a gente pode olhar aqui nas escrituras como isso se concretizou, né? Quando as bênçãos lá de Jacó, quando ele estava falando, quando você fala, talvez ele não soubesse como isso concretizou, e aqui também se concretizou. Eles passaram o Jordão se abriu, eles chegaram na terra, e tudo isso que está aqui no versículo 27, que você leu, aconteceu. Eles habitaram na terra, então a gente já tem provas, né? A gente já tem provas, então é por isso que a gente tem que abençoar os nossos filhos, sabendo que isso vai acontecer, Deus vai cuidar deles, e Hum. eles não vão ficar encolhidinhos, como vocês falaram, como você falou, porque Deus é maior do que os nossos inimigos, né? É verdade, é verdade. Bom, aí no capítulo 34 é muito Hum, interessante, porque isso é a prova de que não foi esse capítulo, não foi Moisés que escreveu, porque ele está falando da morte dele. Agora, se você olha bem no início desse capítulo, ele fala assim: então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, toda. Imagina, você já viu propaganda de turismo que mostra as maravilhas? Eu fico imaginando que Deus passou perante Moisés um filme de toda a terra, de todas as maravilhas da terra, de toda a fertilidade, de todas as coisas boas, de todas as paisagens lindas, de a chuva trazendo colheitas maravilhosas, de água em abundância. Deus mostrou um filme completo de toda a terra. Imagina ele mostrando para você, Ivani, ou para você, espectador, o que vai acontecer para os seus filhos. Deus fez isso com Moisés. Ele deve ter enchido o coração do Moisés de alegria ao saber que o que esperava esse povo era algo tão lindo e maravilhoso. Era algo que eles, por 40 anos, eles ficaram vagando no deserto porque não acreditavam que Deus ia dar isso, mas Deus está dando agora, está dando isso. E ele, e ele diz assim, Deus fala, né? Versículo 4, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse, eu a darei a seus descendentes. Quer dizer, passou perante Moisés um filme mostrando o que foi prometido por Deus para o povo que acredita nele.
E aí Deus complementa assim: permitir que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Porque Moisés também pisou na bola. Teve um momento lá que ele fraquejou e ele decidiu fazer as coisas do jeito dele. Esse é o nosso problema. Às vezes a gente decide Verdade. fazer as coisas do nosso jeito e Deus fala: não, 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 não é nananina, não é assim, é do jeito que eu, Deus eterno e soberano, quero que você faça. Amém. Moisés não entrou por causa disso, né? Moisés aproveitou antes de morrer ainda para abençoar quem? A Josué, que seria o seu sucessor. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, né? Mas em Israel, no versículo 10 de Deuteronômio 34, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés. Nunca mais. Não, não teve profeta igual a ele. Ah, mas na nova aliança, na Brit Hadashah, aparece esse mesmo Moisés. Em Deuteronômio ele fala assim: Moisés morreu e foi sepultado pelo próprio Deus. Ah, mas ele aparece novamente na Brit Hadashah, na nova aliança. E a Ivani achou umas coisas muito interessantes, né, Ivani? Sim, pois é. Lá em Lucas, né, em Lucas 9, mostra, deixa eu abrir aqui para a gente falar sobre isso. Em Lucas 9 mostra que Yeshua, né, chamou seus três discípulos, João, Tiago, Pedro, Tiago e João, e foram para o monte. E lá é, aconteceu uma transfiguração, né? Apareceu um sinal como aparecia lá também em Êxodo lá. Desceu uma nuvem e Deus e Jesus apareceu lá com Elias e Moisés, né? Então, para mim, Alex, esse momento onde Jesus aparece com Moisés e com Elias e os seus discípulos vendo tudo isso e aquela nuvem no céu, não parece de novo esse andar do povo lá no deserto, onde a nuvem seguia eles de dia e o fogo à noite. Então, assim, para mim, conta esse episódio mostrado, revelado lá em Lucas, essa transfiguração é a totalidade da história da redenção para mim. Porque é como vem de Moisés, Elias, até Jesus, os seus discípulos, é a história toda da redenção. Por isso que é impossível contar a história da redenção sem falar de Moisés, sem falar de Abraão, sem Hum. falar de Elias, e também é impossível falar a história da redenção sem falar de Jesus, dos discípulos e do Espírito Santo que está na igreja. Então, assim, é essa totalidade que é a redenção, né? É essa totalidade que é a redenção. E por isso, até a segunda, a vinda do Yeshua gloriosamente não dá para falar sem esse contexto no nosso espírito, no nosso coração e na nossa mente. Mesmo quando ele vier pela segunda vez cheio de glória, a gente não consegue, né, tirar essa visão do Yeshua glorioso se a gente não colocar nesse contexto inteiro. Por isso que eu falo que Moisés, Elias e Jesus ali, e os discípulos que ficaram amedrontados, mas falaram: vamos ficar todo mundo aqui então? Olha que gostoso, né? Vamos ficar aqui nesse lugar, que gostoso. É porque eles experimentaram o gozo, o antegozo da glória de Deus. Então, para mim, isso foi uma uma lição gloriosa, uma coisa muito que eu fiquei, o meu espírito se alegrou em ver essa história. Por isso que eu falo que ler a palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, né? Você gostaria de estar lá, né, Ivani? Ah, sim, eu queria fazer a tendinha também, ficar. É, tá vendo?
Mas você sabe o que aconteceu, porque isso foi relatado, né? Eu li uma passagem diferente, eu li em Mateus 17, né? No versículo 2 e 3 ali fala, e ali Yeshua foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Puxa, mas Moisés não tinha sido enterrado lá atrás? Não foi o próprio Deus que enterrou Moisés? Enterrou o corpo de Moisés, porque você que é de Deus, você que entendeu quem é Yeshua, você que entendeu o que é a salvação, você que entendeu o que é a vida eterna, você tem a vida eterna também. Moisés e Elias e Yeshua e os Talmidim, os apóstolos, os discípulos, eles também receberam essa graça de que é a vida eterna. E nós também. Se você entendeu quem é Yeshua, se você entendeu que ele pagou o preço do teu pecado, eu não tenho pecado. Tem sim, você tem sim. Se você entendeu que ele pagou o preço do teu pecado e você se apropriou disso, você falou, Yeshua, eu acredito e eu preciso de ti. Se você falou isso, você também tem essa vida eterna que Moisés tem, que Elias tem, e que os Talmidim também têm. Então, eu acho que é isso que é importante nessa história. Você pode dizer assim, poxa, mas então acabou a história, né? Já não tem mais nada o que falar. Tem sim, porque se você for olhar Josué, Josué é exatamente a continuidade disso, né? Quer dizer, talvez tenha terminado aquela fase da história, né? Ah, encerrou-se a vida de Moisés, mas não se encerrou a história do povo que acredita nele. Nessa não está encerrada. E Josué foi um cara que foi à frente e para conquistar, né? Então, olhando no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 7, é o próprio Deus falando com Josué. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer à lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Moisés ficou martelando 40 anos a lei de Deus na cabeça das pessoas. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Opa, então, se eu seguir o que Deus está falando, eu vou ser bem-sucedido. Você vai ser bem-sucedido. Deus está cuidando para que você seja bem-sucedido. Mas ele também vai falar uma coisa a mais aqui no versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, a hora que você estiver proclamando essa palavra, proclamando quem é Yeshua, proclamando quem é o nosso eterno Deus, a hora que você estiver falando isso, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É uma coisa maravilhosa. Vani, você gostou dessa promessa que foi feita para o Josué e que é extensível para a gente? Sim, eu gostei muito dessa promessa, porque ele dá um crescendo também, né? Você fala, você medita e para obedecer. Aí, depois de falar e meditar, você obedece porque você ama a palavra de Deus. Então aí você ama e obedece. E só aí escolhe que esse será o seu caminho. Não se deixa levar para outro caminho. É difícil, a gente às vezes se deixa levar, né, distraidamente para outros caminhos. Mas você ama aquele caminho e aquele caminho você segue. E aí então você será bem-sucedido. Então, meditar, falar, cria amor pela palavra, pelo caminho de Deus, e aí você obedece e é bem-sucedido e É ótimo, bem-sucedido em tudo, né? Na vida é verdade. eterna
e também aqui, porque você evita muitos tropeços. É Quando você verdade. segue o caminho, você evita muitos tropeços. Ok, mas eu acho que a gente já falou demais hoje, você não acha? Eu Verdade, acho hein, que Alex? tem muita coisa para se pensar a respeito e vamos deixar isso. Eu quero encerrar, talvez, com uma oração que eu vi no Salmo 12, né? Salmo 12, versículos 1 e 2. Salva-nos, Senhor, já não há quem seja fiel. Você está olhando para o mundo, você está vendo, né? Não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens, ninguém, entre as mulheres também, tá? Fiquem tranquilas as mulheres que nem entre as mulheres. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Mas nós aqui, nós Nossa. estamos clamando por tua proteção para nós, para nossas famílias, o teu direcionamento para nós, nossas famílias, para as famílias de cada uma dessas pessoas que está ouvindo essa e assistindo essa nossa gravação. Nós somos muito gratos pela vida deles, pela vida das famílias deles, em que o Senhor também possa estar dando o direcionamento correto para Amém. cada um deles, esteja protegendo a prole deles, para que eles sejam Amém. bem-sucedidos também, para que eles também venham a te conhecer de verdade, aqueles que não te conhecem, e que a gente, qualquer um de nós, possa estar sempre falando do Senhor, sempre proclamando o teu santo nome. E protege, Senhor, protege o nosso Brasil, protege Israel, protege o Canadá, eu estou aqui no Canadá, protege a gente também aqui, onde quer que você esteja ouvindo ou assistindo. Você pode falar assim: Deus, protege essa terra também. Esse é o nosso Amém. clamor no santo nome de Yeshua HaMashiach. Eu desejo um Shabat cheio de Shalom para cada um de vocês. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos.